Oi, pessoal, boa noite. Vamos testar. Vamos testar. Ver como é que tá a conexão. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal que, de uma forma ou de outra, interessa para todo mundo. A gente vai falar de ansiedade, mas retorno ao trabalho nesse momento aí de pandemia, né? Quem vai falar com a gente vai ser a Carla. Ela é psicóloga, ela vai se apresentar, mas vai ser bem legal assim para vocês primeiro poder conhecer o trabalho dela, né? E de uma forma ou de outra também quem quiser tirar dúvida, essa coisa toda, tal, né? Então é bem legal. Então a gente tá testando até, né? Para ontem dia que não tá, então vamos lá, né? Vamos lá. Eu não vou pôr filtro, gente. Eu não vou pôr filtro, porque filtro me incomoda. Não vai ter permitido. Olá, Gati! Tudo bem? Obrigada por estar aí, querido. Obrigada. Oi, Rubens. Ai, que lindo, meus alunos, gente. Tô feliz já tô feliz por vocês estarem aqui, né? Só tô esperando a Carlinha entrar pra gente começar a live. Oh! Quanto tempo, hein? Tá vendo? Tecnologia faz isso com a gente, né? Isso é legal, isso é muito bom. A gente tá esperando, tô esperando minha convidada entrar. Ah, ela já entrou, deixa eu vou chamar ela aqui. Vamos ver, né? Vamos testar, porque o Instagram ele não aparece a pessoa. Tudo bem, Rubens? Como é que você tá, querido? Carlinha, você está só pensando. Vamos lá. Espero que dê para ver sua minha imagem hoje, né? Tá pensando. Qualquer coisa, pessoal, a gente sai e entra de novo. Oi! Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo. O que que acontece com você? Ah, que pena. Você tá no seu 3G? Nossa, que estranho isso, porque geralmente no 3G tá boa a tua conexão aí onde você tá? Isso, vamos tentar, porque eu queria que você aparecesse. Poxa, eu queria, caramba. A gente vai falar de um assunto tão legal, eu queria que você aparecesse, meu. Tá bom, vamos lá. Ah, é verdade. Ele às vezes dá só um upzinho, né, para poder fazer o. Oi, Ariana, boa noite. Vamos lá, gente. A gente está tentando falar com a minha convidada. Vamos ver. Senão eu vou chamar ela de novo. Tá, tá bom, vai lá. Você entra, fica lá, me dá um acenar e eu te chamo. Vamos ver. Ela tentou também fazer. Ela fez, acho que ela fez uma live essa semana e ela também não conseguiu. Então vamos ver. Ai, meu Deus! Ai, Rubens, tomara que você tenha conseguido lá. Aquela dúvida que, nossa, eu lembro do último dia da pós que você perguntou para mim, professora, o que é que eu faço com essa pós, né? Tomara que você tenha conseguido aí fazer é, o que você estava pretendendo, né? Deixa eu chamar ela de novo. Vamos aguardar. Oi, Ivan, boa noite. Ah, eu tô muito triste que eu não vou ver a Carlinha, gente.
Não acredito numa Então, coisa dessa. agora eu testei diferente. Eu te pedi a solicitação, né, É, para participar do aham, vídeo. sim. É Você quer engraçado fazer? isso. Ah, Não, a gente faz do mesmo jeito, mas é engraçado isso. Oi, Rê, boa noite. Que, que depois é bom você testar isso, até mesmo a tua conexão, ou até mesmo seu celular, de repente é isso daí. é. Porque, né, não ficar aparecendo, né? É Ó, muito dessa vez triste. eu te enviei o convite. Vamos fazer mais um teste? Eu vou sair de novo e Bom, eu vou esperar você me convidar, tá? tá E bom, vai aí, lá. mas Tá eu bom. acho engraçado porque eu faço Ah, atendimento online com videochamada, dá tudo certo. aham. Eu não Ah, sei se mas é, enfim, às vezes é vamos lá. o próprio Instagram que ele faz isso também, né? É, eu vou Cada sair e um. entro de novo, tá? Tá, eu vou te derrubar e te chamo de novo. Tá. É, gente, coisas da internet, né? Coisas da internet. Ai, que delícia, Van. Tudo bem? Espero que você esteja bem. Rê, um beijo. Obrigado por você estar aqui. Legal, gente. Obrigado mesmo. A gente vai falar de ansiedade. Olha, que coisa. Quase nada ruim, né? Assim, se a gente for parar para pensar, né? Quase nesse momento da vida que a gente está. Então, vamos falar de ansiedade. Olha, deixa eu chamar a Carlinha de novo. E aí a gente já. Ai, gente, vamos lá, por favor. Ana. Tudo bem, vai. É, não Você vai tá rolar, aí? Marta, com Não imagem. vai? Tá Estou bom. aqui. Está aí. Gente, que pena que a Carlinha não aparece. Mas a gente, sabe o que depois a gente pode fazer? A gente faz uma masterclass, a gente faz no Zoom, grava, e depois eu ponho É, lá no YouTube, você põe no teu também, nos seus canais, e a gente, para as pessoas saberem quem você é, né? Mas, gente, ó, pois hoje a é. gente vai fazer uma live com a Carlinha. Ela é uma pessoa muito querida, conheço ela já há alguns anos, desde a nossa adolescência. E aí cada uma foi profissionalmente para uma área. Eu fui estudar, fui para a área de administração, de gestão de negócios, para quem não me conhece. E ela foi para a área de pessoas, né? Foi fazer psicologia, depois ela vai se apresentar um pouquinho, mas agora a gente se encontrou na faculdade depois de anos, né? Eu como dando aula como professora, a Carlinha também. E, de uma forma ou de outra, aí eu também fui para o lado de. Oi, Newton, boa noite. Foi para o lado de desenvolvimento humano, na questão de coach, essa coisa toda de mentoria de carreira. E aí eu falei, poxa, por que não, né, falar de um assunto que hoje a gente está vivendo aí na sociedade, essa questão da pandemia e dessa ansiedade de home office, ficar em casa, cuidar de filho. E eu falei, gente, quem que eu vou chamar, né, para falar sobre isso? Eu não sou a melhor pessoa. Eu falei, vou chamar a Carlinha, porque ela é a mina. Carlinha, então mesmo que você não, que as pessoas não te vejam, mas se apresenta e aí a gente começa o nosso bate-papo. Tá bem. Boa noite, pessoal. Realmente não sei o que aconteceu aqui, eu não Que consigo, né? Minha imagem pena. não aparece, mas enfim, meu nome é Carla Moreira, sou psicóloga clínica e como a Márcia falou, né, nos encontramos aí em diferentes fases da nossa vida e agora ela É. fez esse convite que eu agradeço imensamente, né? Apesar de vocês não me verem, eu espero que vocês gostem do assunto, né? Eu vim falar, bater um papo É. com vocês sobre ansiedade no retorno ao trabalho. Mas quem quiser me ver E, depois, gente, recomendo que vocês entrem na minha página, tá? por favor. Psicoterapeuta Carla Moreira. Isso, de vez em quando eu gravo um vídeo ou outro lá, dando dicas de saúde mental, enfim. E eu Eu achei vi. muito providencial que a Márcia Aham, me convidou para falar sobre ansiedade. Por quê, gente? exatamente. Em 2017 foi publicada uma pesquisa que colocava o Brasil como o país mais ansioso do mundo, ou seja, onde há mais pessoas ansiosas em comparação ao mundo inteiro. Quase Hum, 10% da população do Brasil sofre com ansiedade. E aí, naquela pesquisa, só para vocês terem uma ideia, gente, em 2017 havia uma estimativa que 1 a cada 3 brasileiros naquela ocasião, né? Ou aham. será
afetado pela ansiedade nos próximos anos. Mas isso não considerou, pois é, mas isso não considerou que haveria uma pandemia de proporções mundiais. Então, gente, ainda não deu tempo de sair nenhuma pesquisa depois disso, né? Mas mesmo, provavelmente... Né? Então provavelmente essa estatística ela é velha, vamos se dizer, né? É velha, já tá velha, né, Cá? Ela é velha e não é, porque é um dos últimos dados com bastante relevância sobre o assunto que saiu, né? Mas ela já propunha aí uma estimativa que 1 a cada 3 brasileiros seria afetado pela ansiedade nos próximos anos. Só que essa pesquisa não considerou que nos próximos anos, ou seja, agora, haveria uma pandemia. Quem, né? Quem? Quem que ia prever um negócio desse, né? Ô, Kai, e assim, quando a gente fala de ansiedade, eu particularmente, eu me considero uma pessoa ansiosa, né? Não é para menos que eu faço meditação, tudo que você puder imaginar, respiração, tudo para tentar abaixar a minha ansiedade, né? Minimizar, pelo menos, tentar. Meu cérebro pensa muito e aí tem hora que eu falo, gente, para cabeção, né? Quase isso. Como que a gente pode definir ansiedade? Quando a gente fala de ansiedade, como é que eu defino ansiedade? Oi, Ju, obrigada! Como é que eu defino ansiedade? Me conta. Ótima pergunta. Da psicologia, né? Isso. Existem inúmeras definições, mas tem na neurologia, psicologia, elas são muito similares. Mas eu achei ótima a sua pergunta, porque, na verdade, as pessoas falam que estão ansiosas, mas muitas vezes elas nem sabem o que é ansiedade, né? Então, a ansiedade, eu vou falar de forma bem simples aqui, tá? Sem entrar em termos técnicos, que tornaria nosso bate-papo que a gente tem mais um público super, né, dinâmico aqui, não é todo mundo que, né, da saúde, essa coisa toda, né? E também tornaria nosso bate-papo mais chato, mas enfim, gente. Eu também acho. A ansiedade, ela envolve um sentimento de apreensão e tensão, que normalmente é desencadeado pela incerteza em relação a um acontecimento futuro. Então, necessariamente, a ansiedade tem a ver com sofrimento por antecipação. Certo? E aí, o que normalmente ela está relacionada com ameaças que podem ser reais ou imaginárias. Nossa, meu Deus, nesse momento, então, danou-se, né? Pois é. Então, vejam bem, a emoção que está mais intimamente envolvida com a ansiedade é o medo. Então, a ansiedade tem a ver com medo do que pode acontecer no futuro. Só que aí eu sofro quando? Hoje. Isso é ansiedade. Isso. E eu também não tenho... É uma forma de não ter controle também, né? Não, como é que a gente vai ter controle do que vai acontecer depois, né? Só que o problema, aí que tá, gente. O problema é que o risco pode ser real, mas muitas vezes ele é imaginário. Então, normalmente a ansiedade pode estar atrelada a um sentimento de apreensão ou tensão, que é desencadeado por uma incerteza, o medo de que algo ruim possa acontecer, mas às vezes o risco, ele não existe de fato, ele está na nossa cabeça. E aí o que acontece com o nosso organismo? Isso, boa. Certo. Quando nós percebemos o risco, o cérebro acaba mandando informações, ou seja, estimulando, ativando alguns neurotransmissores que são ligados a essa emoção medo. Por exemplo, o nosso sistema nervoso simpático libera cortisol, adrenalina. Então, isso vai gerar uma série de reações fisiológicas. Tô vendo que entrou mais gente aí, ó. O pessoal não deve estar entendendo por que eu não tô aparecendo. Gente, a Dani, a Dani, eu ia falar, oi Dani, a Dani entrou também, a Dani foi nossa aluna na faculdade, ela falou que não ia perder nada, a live tá aí. Pessoal, a Carlinha teve problema, tá com problema de conexão, por isso que ela não aparece, então eu tô fazendo as boas aqui de visual e ela faz o áudio, tá? Então, pelo meu sinal aqui, aparece que tá forte. Realmente eu não sei o que está acontecendo. Mas quem sabe até o final, né, do
do nosso Quem bate-papo. sabe? Uhul! Vamos torcer. Sim. Então, o que acontece com o nosso organismo quando nós estamos ansiosos, né? O nosso sistema nervoso simpático, que não tem nada a ver com simpatia, né? Porque Nada, as pessoas nada. Ele é bem brincam aí, traiçoeiro, né? ele libera cortisol, libera adrenalina. Por quê? Isso é fundamental, tá, gente? E foi muito importante para que a nossa espécie perpetuasse, para que a gente sobrevivesse. Lá, quando o homem se tornou bípede, passou a viver em sociedade. Então, a gente vivia correndo risco, porque havia muitos predadores, né? E por que a nossa espécie perpetuou? Por uma série de fatores. Entre esses fatores, essa função do sistema nervoso simpático aí, que ao liberar cortisol e adrenalina, faz com que a gente tenha uma variação na dilatação da pupila, há um aumento da circulação sanguínea, a nossa respiração fica ofegante, a gente percebe que o coração está batendo mais rapidamente, às vezes a gente sente o corpo inteiro tremendo, há uma contração muscular, enfim. Tudo isso acontece para que a gente possa atacar ou fugir. Então, vocês percebem que isso tudo está atrelado a uma situação de risco, e é um risco que de fato existe, e que acarreta a emoção medo. Mas isso tudo, gente, em questão de segundos. Então, por exemplo, vamos supor, eu gravei um vídeo sobre inteligência emocional, sobre emoção, lá na minha página. Eu até dei esse mesmo exemplo. Imaginem-se numa situação, gente, que vocês estão andando numa trilha, tá aquele sol gostoso, você tá bem tranquilo, ou seja, você não tá pensando em nada de ruim, tá tudo muito bem, obrigada. De repente, você olha para baixo e se depara com uma cobra. E a cobra tá bem... Pois é, a cobra tá bem pertinho dos seus pés. Ai, que vai delícia! acontecer, pois é. Mas sabe o que vai acontecer? Tudo isso. O seu sistema nervoso simpático vai liberar cortisol, adrenalina, você vai ter uma série de reações fisiológicas, porque você sente medo, e provavelmente, sem você raciocinar sobre o que está acontecendo, porque não dá tempo, você vai sair de perto, você vai fugir. Só que, o que acontece? Quando eu saio da situação de risco, ou seja, a cobra já ficou lá para trás, eu não sinto mais essas reações fisiológicas, o meu organismo volta ao normal, e aí eu paro de tremer, enfim. Gente, num quadro de ansiedade, as pessoas têm exatamente essas sensações, e não existe um risco iminente, porque não tem cobra nenhuma, às vezes isso pode ser desencadeado por pensamentos, preocupações em relação ao futuro, e é difícil de passar, porque você não consegue tirar esse risco de forma imediata, né, do pensamento da pessoa. E aí isso causa muito sofrimento. Meu Deus. Pois é, por só para isso que vocês as terem uma ideia. pessoas, né, por isso e isso é verdade, né, e aí entra aquela questão da teoria da mente, a gente fica numas de imaginar, e se, e esse se nem vai acontecer, é o que você falou, nem vai acontecer, né, e eu fico pensando, né. Pois é, pode acontecer, por exemplo, no caso da pandemia, né, Isso, um risco que existe. Mas não adianta a gente iminente, sofrer. né? Exato, ele é iminente. Mas não adianta a gente sofrer medo de pegar a doença, ou tem gente, só para vocês terem uma ideia, tem gente que me procura porque já pegou a doença e está com medo de pegar de novo. Olha a ansiedade. Jesus, isso que é vontade de... E aí o medo não é, às vezes o medo nem é de pegar de novo, mas será que ficou alguma sequela? Então a pessoa tá bem, tá tudo tranquilo, e aí fala, olha, será que ficou sequela? Enfim, então é muito complicado. E assim, não adianta falar para a pessoa, calma, relaxa, ou para de pensar nisso. Se fosse fácil, né, o problema estaria resolvido.
É verdade. O Cá, e agora a gente está com Sim. essa questão dessa movimentação aí, né, até dos governos de voltar, a questão de voltar. Gente, boa noite. Tem um monte de galera aí que eu conheço. Boa noite. Eu não estou falando que senão corta a Carlinha, né? É, por exemplo, agora retorno ao trabalho. Eu vou dar um exemplo como mãe, né? A escola do meu filho já começou também a chamar, falando, tá soltando questionário, se volta, se não volta, tal, né? Eu, como mãe, eu não gostaria que meu filho voltasse, né? E ele quer, lógico, né? Porque ele fala, ai, mãe, eu preciso ver gente, aquela coisa, pela Tá idade e tal. cansado. Nossa, ele tá estressado, tadinho. E agora, eu como mãe, não, né? E aí eu tenho, beleza, aí eu não mando meu filho para a escola, mas eu volto para o meu trabalho. E aí? Entendeu? Eu, como profissional, também fico com medo, porque assim, ele não vai para a escola porque eu não quero expor ele no ambiente, né? Que tem pessoas, mas aí eu vou para o meu trabalho que também tem um monte de gente. E de uma forma ou de outra, e aí tudo bem, vai, eu tenho a condição de ir de carro, mas e se eu não tivesse a condição de ir de carro? Se eu tivesse que pegar metrô ou a outra condição, entendeu? Como é que a gente vai lidar com isso, assim, essa questão? Por isso que essa questão do retorno do trabalho, como que você vê na questão, né, pensando na corpo-mente, como que as pessoas podem trabalhar isso, né? Porque tá Tá. aí, daqui a pouco tem empresa que decidiu que só o ano que vem, mas tem empresa que já está pensando em voltar. O que eu faço? Aí eu vou falar, aí é consulta online com as pessoas e para mim. Então, Márcia, você fez a pergunta do século, né? Porque você e todo mundo quer saber É, sobre isso. E eu seria exato. muito prepotente se eu tivesse uma resposta para isso. Olha que coisa, né? Porque Poxa ninguém vida. sabe. Pois é, ninguém Uhum. sabe exatamente. Mas aí eu vou dar umas dicas daqui a pouco, tá? Antes disso, Sim, até, sim. de repente, tem alguém ouvindo aí que está achando que Uhum. pode ter ansiedade, né? Se vocês quiserem, gente, eu até falo quais são os sintomas mais comuns, porque às vezes a Por gente sofre com favor. alguma coisa e acha que isso só acontece com a gente, e não é verdade. Às É vezes o verdade. que você está passando pode ser que o seu vizinho, vocês lembram da estatística, né? 1 a cada 3 brasileiros sofre ou vai sofrer com ansiedade em algum momento da sua vida. Isso Uhum. não significa que a ansiedade vai ser cronificada, ela vai nos acompanhar por muitos anos, mas pelo menos em alguma situação da vida, isso vai se fazer presente. Então, às vezes, é bom passar informação, eu acho muito útil, justamente por conta disso, né? Para a É pessoa verdade. perceber que ela não está sozinha. Então, quais são os Uhum. sintomas mais comuns da ansiedade? Bom, alguns eu já Sim. falei, né? Alteração na frequência do batimento cardíaco, e aí isso acaba aumentando a circulação sanguínea também, né? E aí dá aquela Uhum. sensação de falta de ar, tensão muscular. Tem gente que tem dor de barriga de tanto quando está ansioso, né? Ou de tanta Verdade. ansiedade, Tem incapacidade de razão. relaxar, né? Ou Hum. medo de que aconteça o pior. Tem gente que pensa só no pior cenário, A né? teoria Ah, do mas se caos, acontecer né? O tempo isso, inteiro, né? pois é, o tempo inteiro. Aí acaba agravando esses sintomas da ansiedade também, né? Medo de Uhum. morrer, muito comum, né? Às vezes tem insônia, isso interfere muito no sono, né? Atordoamento, às vezes falta de equilíbrio mesmo, porque Nossa, olha que é, há uma interessante. mudança brusca aí nos gases, né? No gás Uhum. carbônico, oxigênio e tal, isso dá uma sensação de tontura muitas vezes, ou de desmaio. A pessoa, quando está em crise, tem gente que acha que vai Hum. desmaiar, ou que está ficando Caramba. maluco, porque dá uma confusão mental mesmo. Mas isso tudo pode ser sintomas de ansiedade, lógico, a ansiedade, ela, né, mais grave, uma crise de ansiedade, por exemplo. Mas nem todas Uhum. as pessoas têm todos os sintomas, ainda bem, né? Verdade. Por quê? Coitado do ser humano. Pois é, a ansiedade, gente, pode ser leve, moderada ou grave. E aí o que Tá. vai determinar, muitas vezes, é a intensidade desses sintomas, não necessariamente de todos, e do tempo. Quanto tempo isso me afeta? É Tem gente que verdade. vive anos
sofrendo com esses sintomas, então isso já faz parte da rotina da pessoa, ela nem percebe mais que ela tá ansiosa, que ela vive assim, né? O pensamento acelerado, mais rápido, o pensamento é mais rápido do que você consegue verbalizar, por exemplo. Sim, eu me né? aplico, né? Pois é, eu percebi pela sua carinha aí que você se identificou. Você e muitas outras pessoas, né, Márcia? Ai, gente do céu. Pois é. E aí tem gente que pergunta, né? Quando eu devo procurar ajuda? Bom, isso causa prejuízo na sua vida? Se a resposta for sim, procure ajuda. Sim. Isso causa sofrimento? Se a resposta for sim, procure ajuda. E se causa impacto negativo na sua vida? Porque a pessoa ansiosa, ela perde qualidade de vida, ela perde qualidade nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos profissionais. Então, né, isso acaba prejudicando a própria vida. Isso prejudica no trabalho, porque quando a gente está muito ansioso, a gente tem dificuldade de se concentrar no trabalho. Então, nossa, cara, meu Deus. E na TPM? Jesus toma conta. Menina, pois é. eu viro uma bateria de escola de samba, parece que meu coração vai explodir. Eu falo, Jesus amado, que é isso? E aí que eu me ligo que junta TPM com ansiedade e aí eu não consigo me concentrar. É exatamente isso. Pois é. Então, só para você ter uma ideia, né? Aliás, para vocês terem uma ideia, quando a ansiedade ela está cronificada, ou seja, eu já sofro com isso durante muito tempo, ela é paralisante. E muitas vezes a gente precisa de muitas vezes a gente precisa de uma intervenção medicamentosa para poder reverter esse quadro. Por quê? É um treino, gente. O cérebro ele fica tão acostumado a fazer essas conexões que ele acredita, eu vou falar numa linguagem bem simples, tá? Não vou falar nada com linguagem técnica aqui, não. Que ele acredita, entre aspas, que esse é o estado normal, porque é tudo uma questão de hábito. Então, na terapia, gradativamente, a gente vai aplicando técnicas para treinar o cérebro a fazer conexões diferentes, tá? Mas isso leva algum tempo. Quanto mais cronificada, mais tempo leva, porque existe uma pesquisa que indica que a gente demora cerca de 6 semanas para criar novos hábitos. Então, o que é o hábito? Hábito é aquilo que a gente desenvolve praticando. E olha que interessante, Márcia. A pessoa demora anos desenvolvendo um quadro ansioso. Isso. Aí ela vai na terapia uma vez, ela acha que o terapeuta tem uma chavinha mágica que vai virar, né, lá no cérebro dele e que ele vai mudar assim repentinamente. Ele não tem muita paciência porque ele tem expectativa e ele quer que o resultado seja imediato e não é bem assim que funciona, né? Então é muito interessante. E isso é mais comum do que vocês imaginam. É o que eu costumo dizer, que é a síndrome, toda palestra, curso que eu sempre dou, eu sempre falo que é a síndrome do leite com Nescau instantâneo. Toma, bate, põe, né, coloca, mistura, toma e resolvi. Não, é o que você falou, você está carregando aí o negócio há anos, aí você chega na primeira sessão, você acha que você já vai sarar, né? Agora tem uma coisa que me ajuda bastante é fazer exercício físico. Porque eu percebo que às vezes eu tenho muita energia, porque a ansiedade ela traz um grau de energia muito alto, porque você quer fazer tudo, né? E aí quando eu faço exercício, para mim tem sido muito bom. É uma forma de eu colocar para fora as coisas até que me incomoda, até se eu vou correr, se eu vou fazer uma caminhada. Isso ajuda também, né? Ajuda, sem dúvida. O exercício físico, ele ativa neurotransmissores que se contrapõem a esses que eu falei para vocês agora há pouco. Então, ele ajuda sim, sem dúvida. Além de outras dicas que eu vou passar para vocês. O exercício físico
está É entre uma delas. elas. Isso, é Aham, uma delas. Mas ainda voltando a falar aqui né, do tema ansiedade, o que, que ela influencia? Bom, ela aham. influencia pensamentos, sentimentos e comportamentos. Veja bem, É normalmente os verdade. pensamentos estão atrelados ao pior cenário. O ansioso, ele sempre pensa no pior cenário. É verdade. E Ai, meu aí, Deus! Deus e amado. aí o que acontece? Quais são os sentimentos aí envolvidos? Aham. Irritação, ou nervosismo, enfim. Via de regra, a pessoa fica mais irritada, né? E aí, Tá. vamos pensar, ó, no comportamento. Quando eu estou irritada, o que que acontece? O que que acontece, Márcia? Quando você falou que está lá na TPM, junta com ansiedade. Gente, eu sou um gremlin que depois que jogou a água, gente, eu sou insuportável. Eu falo que é uma época que se eu pudesse ficar numa caverna, é a caverna de Platão, eu queria ficar lá dentro. Porque tem hora que Pois eu falo, é, Senhor, eu não sou eu, de a verdade. gente, Fico pois muito é, aí a gente, irritada. exato. A gente faz coisas que depois a gente se arrepende. Isso, aí eu evito, tá, sabe, até em contato com a sociedade, dependendo do mês, porque tem mês que eu quero matar, tem mês que eu quero chorar, tem mês que eu quero colo, ai, ninguém me ama, tem mês que eu quero matar todo mundo, tem mês que eu viro muda, tipo, eu fico na minha, eu falo, não quero falar com ninguém, e aí eu já aviso, gente, Uhum, tô na TP, entendeu? E aí, gente, aí é o que você comentou, aí eu sei também que eu fico ansiosa, porque eu sinto no meu corpo, sabe? Como se fosse uma arritmia. E aí, sim. se eu tiver muito agitada, no mês que eu estou muito agitada, quando junto esses dois carinhas aí maravilhosos, aí eu falo, ih, tem alguma coisa errada comigo. Mas eu já aprendi a ler, né? Antigamente eu não Uhum, sabia. Antigamente eu falava, gente, o que é isso que está acontecendo comigo? No passado eu não sabia. Agora eu já começo, eu consigo ler, olhar para dentro de mim e ler. Mas isso é um processo de autoconhecimento de alguns anos, tá? Não é da noite pro dia, não. sim, Já aviso, sim. tá? Já falo para vocês aí, quem estiver assistindo ou vai assistir, que não é um processo. Eu faço terapia também, viu, gente? Fala que Uhum. coach, mentor, não faz terapia, não. Eu faço, graças a Deus, porque se eu não fizesse também, eu não sei muita coisa que acontece dentro de mim, coisas que a gente vai ressignificando na vida que me ajuda muito. Teve um tempo lá atrás, hoje não uso, não tomo remédio, mas já tomei. Então, assim, e aí eu acho que uma das coisas, você que é profissional da área, tem muita gente que tem preconceito de fazer terapia, ou até mesmo de estar tomando remédio. Isso daí, gente, não é vergonha para ninguém. Muito pelo contrário, é respeito que você tem com você. Você tem que saber o limite até onde você pode ir. E quando eu me dei conta que eu precisava, que a ansiedade estava me atrapalhando de uma forma ou de outra, porque até como criança eu lembro que eu não conseguia terminar alguns brinquedos, sabe? Assim, eu ficava irritada. Por quê? Por causa disso. Só que quando você é criança, você não sabe, aí é adolescente, pior ainda. Aí você vai indo para a vida até que chega uma hora que você fala, cara, tem alguma coisa aqui que eu preciso cuidar de mim, né? Porque a ansiedade faz a gente sofrer também, né? Sem dúvida. As E pessoas não assim, você entendem, falou, gente. pois é, você tocou num ponto muito importante, que é o Hum, preconceito, né? Se sim. eu comecei conversando com vocês, né? Comecei a conversar com vocês, mencionando uma pesquisa que foi publicada em 2017, que foi Uhum, inclusive difundida pela Organização Mundial da Saúde, que sim. apontava que 1 a cada 3 brasileiros teria, né, algum tipo de sofreria com ansiedade ao longo da vida. Isso significa que o preconceito ele existe, mas ele cai por terra, porque o que você sente, muitas outras pessoas sentem, e tem gente que É, esconde. Tem gente que faz terapia e não exato. diz para ninguém, tem gente que toma medicamento e não diz para ninguém, e aí isso É, faz com que as pessoas tenham a sensação de que só acontece com elas. isso. Ah lá, olha, a Dani É, colocou aqui, eu Dani, vi o comentário, que ainda é tem isso gente que aí. pensa que terapia é pra gente louca. Pois é, Dani, Mas, mas Dani, eu não sou isso. normal, não, então tá aplicado. Não, mas isso, Dani, é Mas é preconceito, né? verdade. Na verdade, É a terapia é preconceito. para todo mundo, enfim.
É isso preconceito aí em mesmo. relação à saúde mental. E assim, ainda falando de ansiedade, falando da pandemia, nem só de ansiedade, falar de transtornos mentais em geral, né? Aham. Existem evidências, eu sei que pelo menos nesse século, né, nem numa epidemia teve essa dimensão, pelo menos, mas Não, é existem verdade. estudos de outras epidemias, né? Então, com base em Uhum. evidências, a gente pode afirmar que toda pandemia ela gera uma predisposição para que as pessoas fiquem ansiosas e depressivas. Ah lá, a Dani colocou, eu também sou, Márcia, terapia é vida. Gente, a terapia, É, é ela sensacional. transforma, né? É, Ela é transformadora, né? Depois que é verdade. que a coisa flui ali, é um autoconhecimento, assim, muito bacana, né? E que E que não você se faz, permite, né? sim, e não faz a Porque gente tem dia que eu virar quero matar a santo. minha terapeuta, vou deixar isso claro, tá? Não é todo dia que eu amo. Às vezes mexe com feridas, né? Mas assim, o Mexe, legal é que a mexe. pessoa acha que ela vai fazer terapia e ela vai, entre aspas, né, se consertar, vai mudar. Não, a terapia é para Isso, você se conhecer, quais são seus gatilhos. Então, por exemplo, você vai mudar o desfecho. Então, você vai isso. melhorar os relacionamentos porque você vai conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, né? Você vai É conhecer verdade. os seus gatilhos, e aí isso vai É, melhorar a qualidade, sua qualidade de vida, porque você fica mais generoso consigo mesmo, você fica mais generoso com o outro, você passa a ver a vida de forma mais leve, não se cobra uhum, tanto, mas isso acontece com o tempo. é E verdade. você acaba reconhecendo isso e mudando o desfecho do seu relacionamento com as pessoas em geral. Que lindo, né? Ô, Kai, É, pegando um pouquinho dessa questão do retorno ao trabalho, dessa questão das pessoas, então você entende que se a pessoa tiver essa maturidade, né, para lidar com isso, então é uma questão de você também ter uma maturidade para você saber lidar com tudo isso que está acontecendo, né? então, mas assim, Márcia, será que isso envolve saber lidar com o que está Não acontecendo? Enfim, não sei, não sei. Pois sei. é, eu também não sei, mas veja bem, é, a gente chega lá, vou falar do retorno ao trabalho já já. Ah, Ah, com relação às evidências de outras pandemias, né, muitas geram ansiedade, depressão. Existe uma relação estreita entre ansiedade e depressão. Muitas pessoas ansiosas evoluem para um quadro depressivo também. Eu não sei se você sabe uhum. disso. A ansiedade, ela interfere, inclusivamente, já falando, né, da pandemia aí, no sistema imunológico. Ele fica mais vulnerável quando a gente Ah, está ansioso. E o é que verdade. acontece? Já falando da volta ao trabalho, né? Uhum. Na verdade, nós precisamos de certo nível de previsibilidade. Isso é extremamente Tá. importante para as nossas funções cerebrais. Então, quando a gente lida com um imprevisto, isso gera Uhum. ansiedade e isso é ruim para a nossa saúde física, porque interfere no nosso sistema imunológico e até para a nossa saúde emocional, tá? Então, eu vou Uhum. falar aqui com relação ao retorno ao trabalho, ok? Quais Tá. são as Uhum. principais preocupações? Vamos lá. Primeiro, nenhum de nós sabe o tempo de duração dessa pandemia. A princípio, a Exato. gente achou que ia ser um mês, 2 meses, enfim, agora já se fala em, né, volta à escola no próximo mês, ou se vai até 2020 sem aula presencial, enfim. Já Exato, isso. recebemos a notícia essa semana que não vai ter carnaval, não vai ter ano novo, Isso. né? Então, Loucura. quais são os questionamentos que isso gera, né, nas pessoas? Será que eu Uhum. vou adoecer? Então, isso é um medo de algo que É. possa acontecer no futuro e que me afeta. Ou será que se eu retornar, por exemplo, eu estou quietinho em casa, cumprindo a quarentena Isso. bonitinho. Aí eu vou voltar ao trabalho, será que eu vou adoecer no transporte ou lá na empresa, né?
Aí vem outra Exato. preocupação. Essa preocupação gera outra. Se eu adoecer, como o meu organismo vai reagir? E as pessoas que moram comigo, né? E se eu Isso, adoecer lá na exato. empresa, enfim, e as pessoas que É moram isso comigo, como é que aí. vai ficar, né? É. Ou outro tipo de preocupação que nem tem a ver com a doença em si. Como os Uhum. problemas desencadeados pela pandemia na economia vão influenciar o meu emprego. Tem gente que Exatamente. está preocupado. Será que quando eu voltar eu vou ser demitido? Enfim, tem muitas empresas Isso. demitindo, né? Será que a empresa Exato. será a mesma de quando eu comecei a trabalhar remotamente? Né? Outra preocupação, né? Como foi minha relação com o trabalho remoto? Conversando com várias pessoas, o que elas relataram? Que elas trabalham Hum. muito mais em casa do que lá na empresa. O trabalho remoto Ai, é exige mais. verdade. Eu tive essa Exatamente. experiência também, eu também tive essa percepção. E muita empresa não quer voltar, não, viu, gente? Vai continuar É, com trabalho remoto. Mas assim, exatamente. É eu isso vou dar mesmo. algumas dicas agora, assim, eu vou falar sobre preocupações e depois vou falar, né, no sentido do trabalhador e também alguma preocupação da empresa, porque afinal de contas eu também trabalho com gestão de pessoas, tá? O que as Exatamente, é isso aí. empresas... Então, essas preocupações que eu falei agora envolvem o indivíduo, o trabalhador. Mas e a preocupação das empresas? Vamos lá. Primeiro, em relação ao trabalho remoto, todo mundo tem Uhum. reclamado de sobrecarga de trabalho. Então, Tá. eu acredito que as empresas têm que mapear o que deu certo, Uhum. aprimorar É verdade. isso e mapear o Sim. que deu errado. E também Uhum. procurar corrigir, ok? Se voltarem Sim. antes do término da pandemia, que é o que vai acontecer, né? Pensar aí nos Uhum. protocolos de prevenção. Por exemplo, eu sugiro Sim. que haja treinamentos online antes do retorno, até para primeiro tranquilizar os funcionários e depois para dizer para eles como é que vai ser, né? Uhum. As empresas têm que pensar o que elas vão fazer com os funcionários que são do grupo de risco, e É, também, exatamente. e também eu acredito que elas deveriam identificar funcionários que manifestam sintomas de ansiedade, de depressão e encaminhar para os devidos cuidados. Então a gente tem que ter um RH muito Ótimo. mais ativo nesse Sim, sentido, tá? O é retorno verdade. provavelmente vai ser gradativo, mas já começou. Muita gente que estava em casa nesse último mês, principalmente. Muita gente voltou ativa, né? Pelo menos lá na empresa. Então, a Uhum. adaptação ela não envolve só o indivíduo, mas a empresa. Então, quais seriam É, alternativas, por exemplo? De repente, horários flexíveis. A empresa vai ter que cuidar mais da questão da higienização, por exemplo, tanto dos indivíduos quanto do espaço. Ela vai ter que disponibilizar álcool em gel o tempo todo para todo mundo. é Colocar, verdade. por exemplo, colocar as mesas mais distantes, enfim, isso tem que ser ativo e permanente, né? É Pensar verdade. em barreiras físicas ou, de repente, sei lá, manter reuniões remotas. De repente, a empresa também pode colocar um código de conduta no qual seja obrigatório o uso de máscaras, enfim, gente, cuidar da Sim, ventilação. Existem inúmeras ações, né, que envolvem mudanças no ambiente e mudanças no comportamento dos colaboradores e que provavelmente nós teremos que treinar nesse sentido, tá? sim, verdade. Agora, Uhum. antes da gente finalizar, para não ficar muito cansativo, eu Uhum. vou É, por dar, causa já que do eu tempo, falei, né? né? Pois é, eu Ah, falei eu tô aqui bastante sobre monitorando o tempo. ansiedade, né? Falamos um pouquinho Aham. das preocupações ligadas ao retorno ao trabalho. Eu vou dar algumas dicas de quem sofre, né? Quem se identificou aí com esses sintomas, como você mesma disse, né, Márcia? Acabou se expondo aí também. Primeiro, É. gente, o que é importante? Importantíssimo. Sono reparador, O sabe? Porque hipocampo muita tem gente que tem descansar. que desligar, tem que desligar. Sono Aham. reparador, que é aquele sono gostoso, né? Uhum. Descansativo. Tem gente que pergunta: o que é isso? É você tirar um tempo para você, para assistir um filme, ler, fazer qualquer coisa. Não, porque assim, tem gente que só descansa a hora que vai dormir.
E aí a pessoa nem É se dá conta, porque verdade. ela tá tão cansada, ela não para. Então, É descanso verdade. ativo, gente, é você sentar e não fazer nada, ou fazer alguma coisa que você gosta, leia, assista um filme, faça alguma Tô coisa. precisando. Pois é, tem que ter uma válvula de escape. Livros, filmes, sei lá, faz uma videochamada, uma receita se você Hum, gosta de cozinhar, eu gosto. artesanato, Uhum. atividade física, que você acabou dando um spoiler Vai aí, que correr, você minha falou que filha, vai faz. correr. Pois é, porque isso vai ativar neurotransmissores que são importantíssimos, né, Sim. para o nosso bem-estar. Pensar na qualidade da alimentação, melhorar a interação social. Só que se você analisar, gente, ó, muita gente não está dormindo, as pessoas não É. têm esse tempo para o descanso ativo. A atividade física esquece, porque muita gente parou, inclusive eu, aí eu vou me entregar também, tá? Eu faço atividade física, mas na pandemia a academia fechou, a desculpa é a academia fechou. Qualidade da Sim, alimentação. entendi. A qualidade na Sério, eu alimentação, gente, não é emagreci, comer você coisa. acredita? Então, mas a qualidade na alimentação não é você comer coisa gostosa. E o problema de estar em casa é que toda hora a gente vai lá na geladeira, é um chocolatinho, é alguma coisinha. É. Você emagreceu, mas você está fora da curva, viu, Márcia? Pelo menos a maior parte das pessoas que eu converso tem Ah, engordado e falam, poxa, eu não sei o que eu vou sério? fazer para voltar meu peso. E a Ah, mas eu interação tô acordando social. super cedo, vou fazer caminhada, volto. E é isso que tá me ajudando bastante também, entendeu? Pois Porque aí é, eu olha não que tenho quase ninguém bacana. na rua, eu saio com meu filho, porque o Matheus também tava de um jeito que ele falou, mãe, eu preciso fazer alguma coisa, ele também gosta de Olha, fazer exercício. Aí a gente sai cedo, não tem ninguém na rua, de máscara, tudo faz, volta. Quando a gente volta, a sociedade está começando a acordar, então não tem risco, né? Tem isso pois é, também, olha que né? bonitinha, gente, aprendam, viu? Outra coisa que a gente pode fazer é aceitar os nossos sentimentos. Eu sei que é muito legal a gente ser positivo, tem até a psicologia positiva, né, que Tem, que eu propõe sou isso o tempo super todo. adepta, né? É, É, só que assim, né, não é possível a gente estar bem o tempo todo. Então, às vezes, a gente sente não culpa por mesmo. não estar bem. Olha que É coisa. isso Então, aí. aceita. Você não está bem, não tem problema. Nós não seríamos humanos se nós estivéssemos o tempo todo bem. É legal ter É uma energia verdade. positiva, né? Mas hoje eu não estou legal, aceite, né? É, mas o Se positivo é isso quiser, também, né, Cá? pois É você é, saber se pois conhecer também, sim. né? Mas se quiser chorar, chora, coloca para Ai, eu fora, choro. deixa É fluir, isso aí. né? Se permita É, ficar triste sem se sentir culpado. O que não pode é ficar assim todos os dias, o tempo todo, que aí não é é, legal, né? tem Então, se razão. permita. Às vezes eu vejo pessoas tentando brigar com pensamentos negativos e quanto mais a gente briga com eles, mais forte eles ficam, né? Porque é como eu não quero pensar nisso. Pô, pronto, pensei. Então a gente tem que aprender a focar o nosso pensamento em outra coisa. É verdade. Por exemplo, é a mesma É coisa que eu digo verdade. para você, olha, para vocês, não pensem no elefante cor-de-rosa. O que Ai, tá na aconteceu? minha frente o bicho. Pois Tá aqui. é. Então, para de focar naquilo que você não quer. É Muda, verdade. né, a sua atenção para outra coisa. Isso a gente ensina na terapia também, tá? Verdade. É, é isso, cuidado com o que você fica seguindo em redes sociais. Às vezes você fica vendo televisão, só notícia ruim, só tragédia. Isso faz também a É, gente não ficar legal, né? Não desfoca, né? siga, Um pouco, pois é, né? não siga o que não te faz bem. Rede social é muito legal. Tem muitos grupos. Eu, por exemplo, faço parte de grupos de leitura, grupos de É psicologia, verdade. grupos que eu tenho afinidade, mas eu sei que tem coisa boa lá e tem coisa que não é tão legal. Então, se não é tão legal, não fica, né, visualizando isso, enfim. Preserve sua energia mental, né? Nossa, isso é sensacional. Não se cobre tanto, não cobre tanto do outro. E aquilo que eu falei para vocês, seja generoso consigo, seja generoso com o outro. E se auto-perdoe se necessário for. Sim, sem dúvida, Não é? né? Isso para mim é muito importante.
Ai, Kai, Pois eu é. adorei. Eu adorei. Olha, foi mini aula, foi mini terapia. Pena que eu não consigo ver você, mas foi muito bom. Eu Porque eu acho que espero que as vocês pessoas, tenham gostado. né, as pessoas, de uma forma ou de outra, as pessoas estão buscando esse tipo de resposta, mesmo como você diz, não tem uma resposta, mas pelo menos um direcionador. O que que eu posso fazer para minimizar isso daí? Porque tá todo mundo no mesmo, né? No mesmo lugar. Sim, sim. É, E então assim, eu ó, acho. uma sugestão que eu dou para vocês em relação à ansiedade, pesquisem sobre a respiração diafragmática e apliquem. Tem muitas dicas, tem vídeos na internet, isso ajuda muito né, Ah, é diminuir verdade, eu aí já alguns fiz sintomas da já. ansiedade. Isso, é verdade, tem razão, essa daí. E ela no começo você fica tão cansado, né? Dependendo, dá até dor de cabeça, né? Como você Fica, faz ela. sabe por quê? Porque assim, gente, é, esse é o jeito certo da gente respirar. É, Mas, porque se vocês olharem os bebezinhos, olha um bebezinho hum, dormindo, quem tem essa oportunidade. Ele respira com a barriguinha é sobe e desce, porque ele verdade. faz a respiração diafragmática. Aí, na medida que a gente cresce, que a gente tem a loucura do dia a dia, a gente encurta a nossa respiração. Então, lembram que eu falei para vocês que tudo é uma questão de hábito? Se você tornar Sim, a respiração diafragmática um hábito, você vai respirar assim naturalmente. Tentem fazer deitados, é muito legal, é verdade. Nossa, que tá? E legal. depois Olha, de para um mim, essa eu tempo vou isso vira fazer. hábito. Eu tenho que fazer porque tá comigo, tá? Eu tenho diafragma, tenho respiração, tenho oxigênio, então eu vou fazer. Pois é. Kai, eu queria te agradecer, porque o nosso tempo tá, senão o Instagram vai derrubar e eu quero gravar, eu quero salvar essa live aqui. Eu queria te agradecer por você ter aceitado o convite, né? Depois a gente vai marcar também. Eu acho que depois dá pra gente gravar uma live no YouTube também. Não sei se eu ainda. Eu tenho o canal, mas eu ainda. Você tem que ter permissão para gravar, mas depois a gente testa. E aí fica legal porque você vai aparecer. Mas eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite, por falar de um assunto tão atual e que as pessoas, de uma forma ou de outra, precisam ouvir, né? Pelo menos ouvir, falar, poxa, e outra coisa, eu sou normal, tá? Então, gratidão de Sim. verdade. Espero que todos tenham gostado. Tá, gente, Deixa eu que sua mensagem, agradeço. né? Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. E quem quiser mais dicas sobre saúde mental, tem lá na minha página, Facebook ou Instagram, @psicoterapeuta Carla Moreira. E se quiserem fazer Isso, comentários lá, eu respondo todo mundo, tá bom? tá bom. Quer deixar uma mensagem, Cá? É isso, gente. Sejam felizes. Olha, a, É, a Elaine colocou aqui gratidão. Gratidão é a é isso aí. palavra-chave, gente. Gratidão é muito É isso importante aí. na vida da gente. É isso aí. Né? Mas Ó, o tudo Luciano bem. chegou agora, entrou atrasado. Luciano, a gente está fechando. E também deu aquele É, problema que eu não consegui aparecer, eu não sei o que está acontecendo, mas É que ela é enfim. tão linda que ela falou: não, Ah, minha sim, imagem tem direito autoral, cara, não tô não podendo. eu não sei o que acontece, gente, sinceramente, uma pena, mas eu espero que Ai, vocês tenham gostado mesmo assim. Até a eu próxima. adorei. Obrigada, viu? Um beijo. Gente, obrigada por vocês terem participado. Se Deus quiser, vai ter mais aí e a gente vai trocando, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.